Pessoal, vamos dar continuidade. Então, agora a gente vai trabalhar nessa parte aqui de cima, tá, no sobre nós, onde a gente tem esta parte aqui que algo lembra aquele Jumbotron que a gente tinha visto, tá? Bom, qual que é a estratégia então que a gente vai utilizar para desenvolver esta parte aqui? Lembrando que depois vai ficar responsivo, tal e etc, tá? Mas independente, ó, do tamanho da imagem, tá? A gente sempre vai ter esse Jumbotron aqui no meio, centralizadinho, bonitinho, tá? Só quando a gente expandir muito aqui que essa parte vem para cá, mas isso a gente vai ver depois, tá? Mas de qualquer forma nós vamos pensar nessa parte aqui. Bom, qual a estratégia que eu usei para fazer essa parte aqui? Primeira coisa que eu fiz é o seguinte, tá? Para eu poder colocar esse Jumbotron em cima dessa imagem de fundo aqui de maneira um pouco mais fácil, tá? Eu fiz o seguinte, vou chegar aqui na respectiva seção, tá? Onde a gente tem aquele painel group, eu vou criar uma outra div aqui, tá? Dar um nome para ela aqui, aí, que eu vou personalizar ela depois, tá? ID painel sobre, pode ser de fundo sobre. Não, pode ser painel sobre, tá? Vou dar tudo isso dentro de um painel sobre Jumbo, pode ser. Tá? E aí, o que eu vou fazer com essa div primeiramente? Tá? Para facilitar, eu vou colocar essa imagem aqui como imagem de fundo da div. Então, eu vou chegar lá no meu CSS, deixa eu copiar aqui o nome do painel sobre Jumbo, tá? É um ID, então eu vou colocar um ID painel sobre Jumbo, tá? E aí a gente vai colocar um background image, tá? URL para indicar o caminho da imagem. Lembrando que aqui o meu CSS está dentro da pasta CSS, então vou dar um dois pontos barra image. E eu tenho essa imagem aqui que é o sobre PNG, tá? Quando você tiver na dúvida do caminho, novamente, né? Segura o Ctrl, clique em cima, se abriu, tá com o caminho certinho, tá? Bom, vamos ver o que acontece se eu fizer só isso. Vou voltar aqui, sobre nós, não apareceu nada, até porque essa div não tem conteúdo, tá? Portanto, não tem tamanho ainda, tá? Ah, então a imagem de fundo, né? Mas lembrando que isso daí é só o fundo, se ela não tem conteúdo, ela não terá o tamanho, tá? Então, eu vou colocar um ref aqui para ele de 500 pixels. Vamos ver como é que fica. Tá? Fica um pouquinho exagerado, mas agora já está aparecendo a imagem, tá? E perceba que essa imagem aqui, ela terminou a altura dela e começou uma altura embaixo, tá? Que é o padrão, que ele vai espalhando várias dessas imagens para a tela. Mas não é isso que eu quero, tá? Eu quero que o background size dela, ela tem essa propriedade aqui do cover, tá? Ou seja, vai cobrir o fundo inteiro aqui. Então já dá uma esticadinha na imagem aqui para cobrir o fundo, tá? Não ficar essa separação aí, ok? Além disso, ó, perceba que aqui ele está começando a imagem pelo topo, tá? Se quiser deixar dessa forma aqui, ok, tá? Mas se quiser mexer na imagem também para deixá-la centralizada, tá? Vamos só alterar uma outra propriedade dela aqui, que é o background position. Tá? Se a gente quiser na vertical, primeiro alinhamento na vertical, comece pelo topo e na horizontal ele fique sempre centralizado o fundo. Tá? Vamos ver o que vai acontecer com a imagem. Ó. Tá? Agora ela ficou centralizado. Tá? E a parte do fundo, vamos pegar a imagem inteira aqui. Códigos. Imagem. Tá? Essa partezinha do caminhãozinho aqui, ó, onde está aparecendo a imagem, tá? É a parte do centro, tá? É a parte do centro da imagem, tá? E aqui, ó, onde está vindo esse containerzinho aqui, ó,
É o containerzinho aqui. Então começou do topo e do centro. Se quiser centro, centro, pode colocar também. Se bem que a gente está cobrindo, acho que quase que a imagem inteira não ficaria perceptível, tá? Só que aqui dessa forma aqui, né? Conforme você vai aumentando, tá? Sempre vai ficando, vamos dizer assim, a imagem vai aumentando, mas sempre ficando focada no centro, tá? Ok? Então essa é a forma mais fácil que eu achei de fazer. Beleza, vou voltar aqui para o mobile pequeno. E agora eu vou colocar o meu Jumbo dentro dessa div que a gente criou. Então vamos lá no CSS componente. O Jumbo. Está aqui dentro da div. Ctrl Shift I. Lembrando que o Jumbo aqui tem um título, inclusive com H1, que seria o título principal da página. Então vou colocar o Logistica, que é a palavra mais importante dentro da minha página. Tá? Aqui tem um botão, eu vou deixar ele por enquanto, que vai ser o Contate-nos. Olha o botão. E o link vai ser o mail to, contato, logistica.com.br. Tá ok, aqui o parágrafo, o textinho que vai embaixo do Jumbo. Vamos ver como é que tá aqui na página que eu já esqueci. 100% de clientes satisfeitos. Então, lá, 100% de clientes satisfeitos. Vamos carregar aqui. Tá? Ele está aparecendo, na verdade, no começo, tá? No topo, no começo da página, esse Jumbo aqui, tá? Por isso, inclusive, que a gente não está nem percebendo, tá? E está ocupando o size inteiro. Então, colocou no começo da divisão, né? Em cima no topo, e está aparecendo, cobrindo essa parte. Mas não é bem isso que a gente quer, tá? Que a gente quer que ele tem um tamanhozinho fixo, não pega a página inteira. Tá? E além disso, esse fundinho aqui ele ficou transparente, semi-transparente aqui, então a gente vai mexer nisso daqui, além da posição, que ele está sempre centralizadinho aqui na horizontal e na vertical. Tá? Então, vamos começar a brincar com isso. Bom, primeira coisa é que esse Jumbotron aqui, eu vou dar um nome para ele, para eu poder modificá-lo. Então, ID vai ser igual ao Jumbo sobre. Salvar ele aqui. E aí, vamos lá. Então, meu Jumbo sobre, que é o meu hashtag Jumbo sobre, ele vai ter um width. Vou deixar ele sempre com 200 px. Você vai ficar bom com 200 px. Tá bom. Tá bom. Tá. Além disso, o background dele, a gente já tinha feito isso, né? O color dele, eu vou usar aquele RGBA. Já tem até um parecido com o que eu tinha usado lá embaixo, para os clientes. Vamos ver se fica bom desse jeito. Tá quase lá. Tá? E a cor dele, color, white. Ok, já está com a color white. A gente viu depois alguns posicionamentos que a gente tinha acontecido lá no cliente também, né? De margens, etc. A gente vai arrumar isso daí. E agora o posicionamento, né? Que ele está aqui em cima, pregadinho em cima. Então, vou fazer o seguinte, ó. O position dele vai ser relativo. Então, sempre relativo ao pai dele, que é a div, né? Em relação a essa div, tá? Eu quero um posicionamento à esquerda de 50% do tamanho dessa minha divisão, do pai dele, e no topo de 50% também. Tá? Então, a partir da esquerda para a direita, vai pegar o tamanho da divisão. Então, a partir dos 50%, ele vai colocar o meu Jumbo, e do topo de cima para baixo também, de 50%. Tá? Então, vamos renderizar agora aqui, como é que viu?
tá? Ficou um pouquinho complicado, tá? Esse jumbo por alguns motivos, tá? Uma que ele começou a partir dos 50%, ó, então aqui é a metade da minha imagem, ó, tá? Então ele começou daqui para cá, só que aí não posiciona esse cara aqui bem no meio, né? E começou aqui na metade também do topo, ó, para cá. Então esse teria que ficar fazendo algumas continhas, né? Percebe que ele está até reajustando, fica meio feio, mas enfim. Teria que fazer algumas continhas aqui para posicionar esse cara. Pô, mas em vez de 50%, será que é 40%? Ah, será que dá certo? Melhora tal? Então, em vez de ficar utilizando esses recursos, né? O que a gente pode fazer? Vou pegar o meu draw aqui. Vamos supor que eu quero pegar um outro quadradinho aqui, colocar em cima dele de forma que ele fique na metade, né? Como que eu calcularia a posição, aqui, a posição desse cara aqui para ficar exatamente na metade? Bom, eu vou pegar qual que é o tamanho desse cara, certo? E com isso, 50% dele daria aqui na metade, certo? Ó, então, se eu fosse posicionar esse cara aqui no meio, vamos ver aqui. Tá. Esse cara agora está posicionado a partir da metade. Só que esse cara aqui não está centralizado, está a partir da metade. Como que eu faço para centralizar esse cara aqui? O meio desse cara aqui, tá? Ou melhor, se eu deslocar metade desse cara aqui para cá, ou seja, um tamanho proporcional à metade, a metade dele, tá? Esse meio aqui vai vir parar aqui, onde está o começo dele, certo? E o começo dele está onde? Na metade, tá? Então, se eu fizer um deslocamento à esquerda, a metade desse componente, tá? O que vai acontecer? Então, vamos simular aqui que vem a metade para cá, tá? Um pouquinho para cá. Ele vai parar no meio. E a mesma coisa nesse eixo aqui, ó. Se ele está posicionado no meio, tá? Se eu fizer pegar a metade desse cara e deslocar para cima, tá? O meio dele vai ficar com o meio do outro cara, porque o inicial dele era igual ao meio, então eu vou deslocar metade para baixo, o meio vai ficar igual ao meio. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Para isso, tá? Eu tenho um método aqui que ele considera o tamanho do objeto que eu estou aplicando o CSS, tá? Que é o transform. Tá? O transform, tá? Ele tem alguns métodos aqui, dentre eles o translate, tá? Que é para transladar o objeto. Tá? Eu posso aplicar individualmente no x e no y, os dois ao mesmo tempo. Tá? E ele vai pegar as medidas do objeto, tá? Que eu estou aplicando isso. Então, se eu colocar menos 50 para o x e menos 50 por y, o que vai acontecer? Ele vai pegar o objeto, vai deslocar em relação ao pi 50% da esquerda para a direita, ou seja, ele vai começar no meio do pi, aqui ele vai começar no meio da altura do pi, e depois vai pegar e vai deslocar no eixo x, né, que é o eixo horizontal, 50% para trás do tamanho dele, tá? E no eixo y, que é esse cara aqui, 50% para cima, lembrando que começa de cima para baixo, né? Do tamanho dele também. Então, vamos aplicar esse cara aqui, tá? Agora ele já ficou centralizadinho, ó, bonitinho e sempre centralizado. Tá ok? Então, aqui a gente já elimina aquele nosso problema. Deixa eu voltar aqui para o Moto G. Tá? Já eliminamos aqui o nosso problema de centralização do nosso Jumbo. Tudo bem? Eu vou deixar com esses espaçamentos aqui para cima e para baixo, que eu gostei deles. Não lembro se eu deixei assim. Aqui eu diminui um pouco o espaçamento, mas achei que ficou bonito assim. Então, vou manter o espaçamento. Beleza, pessoal? E o contate-nos, né? Que está com um link. Ele vai chamar o meu Gmail aqui, já que está com um e-mail útil. Beleza? Opa, beleza, pessoal? Bom, agora, o que está faltando a gente fazer, tá? A gente vai trabalhar no menu desse cara aqui.
Depois na responsividade geral para aumentar, diminuir e ajustar esses carinhas aqui de acordo com o tamanho. E por fim a gente faz trabalha no JavaScript aqui para fazer a consulta no nosso servidor de SEPs, tá? Então próximo item que a gente vai trabalhar aqui vai ser o menuzinho aqui em cima, tá? Então até o próximo vídeo.